É isso aí, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos. Né? Vamos pegar aqui a tarefa de história, certo? E, bem, eu acredito que todos vocês já estão com a tarefinha em mãos. Não, tia Denóia, ainda não achei. Não entendi o que você falou. Não entendi o que você falou. Se puder repetir. Ainda não achei. Ainda não achou a tarefa. Tá, vai procurando aí. Se não tiver achado, vem aqui na escola, ou manda alguém aqui na escola, manda sua mãe aqui na escola e pega a tarefa. Nossa, o ruído está muito grande. Muito grande mesmo o ruído. Tá dando eco. Vamos ver se melhora, né? Tá muito ruim. É algum dos telefones aí, não sei qual é. Mas vamos lá. Olha bem, pessoal, deixa eu tirar essa máscara aqui, estou sozinho. É o seguinte, nós comentamos com vocês que a civilização, segundo... Ok. Achei. Ótimo. A civilização, segundo os historiadores, ela se deu inicialmente no continente africano, tá certo? Certo. Ô, tia Denóia, na aula passada eu não fui porque a minha internet estava ruim, não estava dando jeito de entrar. Aí na aula passada eu não fui. Certo, mas você assistiu os vídeos depois, né? Aí eu assisti o vídeo e fiz a tarefa. Depois eu vou te mandar a foto. Ok. Tudo bem. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, os povos tiveram sua origem, né, segundo os historiadores, né? O seu só foi aquela tarefa de ensino religioso ou teve Sim, outra não, tarefa? só aquela. É porque depois teve aula com a tia Débora. Mas, voltando à questão, né, inicialmente, as civilizações tiveram início, segundo os historiadores, né, os biólogos, na região central da África, né? E dali os povos se espalharam. Existem diversas teorias, né? Eu te vou aí para uma casa, beleza? Como é que é, Luiz? Foi mal pela tarde. Tava no CrossFit. Ah, sim, tá bom. Então, como eu estava dizendo, os povos tiveram início na África e existem diversas teorias da forma como eles se espalharam pelo mundo, né? Inicialmente, como nós já dissemos, eles eram nômades, né? Passando por várias fases, compreendendo o mecanismo, a dinâmica, né, do uso do fogo, e compreendendo o fogo, eles passam a dominar os metais. Dominando os metais, eles conseguem, né? Professora, eu não achei essa tarefa, desculpa interromper. Então, é o que eu disse, quem não acha a tarefa, aí É que eu não terminei ainda. tem que mandar alguém aqui na escola pegar uma cópia, né? Ah, não, então tá. Certo? E aí é o seguinte, então, passando pela compreensão, né, do fogo, o homem, ele consegue, né, modelar as primeiras peças. Oi. Oi. Não pode esquecer de falar, de deixar o like e de se inscrever no canal. Certo, verdade.
Então, as primeiras civilizações, né, elas, compreendendo o fogo, elas começam a modelar as primeiras peças de metal, né? O que antes eles usavam pedra para criar instrumentos do seu manuseio cotidiano, agora eles passam a usar o metal. E com isso, a força, né, fica um pouco maior. Podendo, como eu disse para vocês, caçar animais maiores, né? E caçando animais maiores, a alimentação ela é um pouco mais abundante. Isso permitiu com que as primeiras civilizações elas pudessem crescer, o aglomerado de pessoas pudesse ser maior, certo? E o homem ele vai aprendendo como as coisas acontecem à volta dele. Aí na sua casa, com certeza, você sabe que se você quiser, né, você pode plantar uma sementinha de quiabo. E já sabe também que depois de um certo tempo, o quiabo ele vai produzir, né? Agora, existe um momento certo para o plantio de cada cultura. E foi isso que as primeiras civilizações aprenderam, que há o momento certo, né? E esse momento está associado a quê? Está associado ao período das chuvas, né? Então, o homem entende que se ele pega a semente, deposita no solo, no momento certo do ano, a chuva vai cair, aquela semente vai germinar e ele vai poder colher. Surge aí a ideia do quê? A ideia da agricultura. Tá? Então, junto com a agricultura, atrelado a ela, ligado a ela, veio o quê? É a ideia da pecuária. Por quê? Porque os animais, por sua grande força, né, animais como o boi, né, entre outros, eram utilizados na agricultura e também utilizados como fonte de alimentos. Tá? Então, por exemplo, você pega aí o gado, você tira o leite e você tira a carne. Fato é que as civilizações mais antigas... Nesse final de semana eu fui para fazenda. Bom demais, velho. Pescou? Ou não? Também matou um porco lá. Ah, muito bom. Então, pessoal, as civilizações mais antigas, isso é fato. Eles praticamente não comiam carne. Por quê? Porque o patrimônio eram os animais. Então, se você matasse os animais, você diminuía seu patrimônio. Então, a carne, ela fazia parte da dieta alimentar em eventos especiais, certo? Somente em eventos especiais. Não é como hoje, né, que as pessoas comem carne todo dia. Aí, pessoal, cada região do mundo tinha um tipo de cultura diferente, de agricultura diferente. Ou seja, como eu disse para vocês, nas Américas, plantavam-se o milho. Na Ásia, plantava-se o arroz, né? Inclusive, se você for pegar um cardápio japonês ou chinês, sempre vai ter arroz, que faz parte da cultura deles. E na África, no Oriente Médio, eles plantavam o trigo, a cevada, certo? E nós, claro, hoje que nós somos bem jovens, perto dessas civilizações mais antigas, nós utilizamos de tudo um pouco, né? Vale lembrar que os sul-americanos, né, nativos, né, os índios, eles plantavam também a mandioca, né? A mandioca fazia parte da agricultura aqui nos povos mais antigos da América do Sul, certo? Bem, hoje nós vamos comentar sobre algumas dessas civilizações mais antigas, tá certo? Povos do passado.
Você já reparou se no grupo de sua convivência há costumes vindos de povos que viveram em épocas muito distantes? É uma pergunta. Por exemplo, eu tenho certeza que em algumas das casas de vocês é utilizado, por exemplo, a farinha de mandioca, né? É utilizado como fonte nutricional, a gente usa para comer. A própria mandioca é utilizada também como fonte nutricional, né? Então, eu estou dando um exemplo. E nesse caso, esse costume está associado ao nosso hábito alimentar, né? E está associado a civilizações que viveram distantes de nós. Com certeza também, na casa de vocês, há o costume, às vezes, de fazer uma pamonha ou de comprar uma pamonha feita, a chica doida, né? O mingau, o bolinho de milho, o milho cozido, o milho afogado, correto? Como eu disse para vocês, esse hábito alimentar, ele veio de uma civilização antiga, dos astecas e dos maias, tá certo? O próprio arroz que nós comemos, vale lembrar o seguinte, que nós aqui de Goiás comemos muito arroz se compararmos, por exemplo, com quem vive no Nordeste. Tá? As pessoas que vivem no Nordeste comem um pouco menos arroz que nós. Esse costume de comer arroz, ele também vem de civilizações antigas. Certo? E assim, pessoal, existem outros costumes, como, por exemplo, de certas danças, né, que existem até hoje, que são oriundas, né, que vêm dos hábitos de civilizações antigas. Certo? Então, há uma série de costumes que vêm de civilizações antigas. Por exemplo, tem uma coisa que eu até posso dizer para vocês. Às vezes, um ou outro familiar de vocês trabalha em olaria. Quem trabalha em olaria faz o quê? Faz tijolo? Faz tijolo, né? Tijolo. Isso, faz tijolo. E Você já fez? aí, pessoal, ó, parece que alguém já trabalhou em olaria, né? Essa fonte de renda, esse trabalho, ele não é moderno. Ele vem dos povos mais antigos. Tá? Os egípcios faziam tijolo, tá? Os incas faziam tijolos, os astecas faziam tijolos, tá certo? Então, esse emprego, nesse trabalho de fazer tijolo, ele não é moderno, ele é antigo. Certo? E isso vem do quê? De tradições de povos antigos que foram sendo passadas, tá? Uma série de outras, né? Por exemplo, a pesca, que muitas pessoas veem como fonte de renda e outras veem como fonte de lazer, né? De diversão, de distração, também vem de culturas antigas. Os indígenas, eles praticavam a pesca, tá certo? Então, ó, existem costumes que nós praticamos e que eles vieram de povos antigos, tá? Continuando aqui, pessoal. Ao longo deste grupo, vamos conhecer alguns aspectos das organizações sociais e culturais de povos que viveram muito tempo. Alguns deles durante a antiguidade. Mesmo após muitos séculos, podemos dizer que a formação dos costumes cotidianos de vários povos da atualidade é influenciada por povos do passado. E é isso que nós acabamos de comentar, né? Nós vamos estudar algumas sociedades antigas, tá? E estudando essas sociedades, nós vamos perceber alguns costumes que elas tinham. Nós vamos perceber que esses costumes formaram a sua cultura, tá? E que hoje a nossa civilização moderna tem costumes que foram retirados
dessas civilizações mais antigas. Tá certo? Além disso, olha o texto. Conhecimentos e técnicas desenvolvidas por eles também permaneceram e foram aperfeiçoados ao longo do tempo. Muitos deles influenciam aspectos da vida dos seres humanos do século XXI. Portanto, é importante estudar a história de tais povos, a sua organização, onde se localizavam, entre outros aspectos, para identificar o que eles deixaram para nós. Verde. Tá certo? Aí pus a bolinha verde na tela mesmo, tá? Eu falei pra nem não passar ela. Mas nem... Então, pessoal, observa bem. Por exemplo, se você tivesse a oportunidade de ir lá no Egito, você, entre outros lugares, você visitaria as pirâmides, tá? Quando nós falamos do Egito, quando nós falamos do Egito, nós temos como um dos principais pontos turísticos as pirâmides. As pirâmides. Né? Estão entre as 7 maravilhas do mundo moderno. Né? Sobreviveram à antiguidade e estão até hoje. Existem as maravilhas do mundo antigo, que deixaram de existir com o tempo. Né? E entre as maravilhas que existem, são chamadas maravilhas porque foram grandes construções sem muita tecnologia. Né? Você vai perceber que as pirâmides, mesmo sendo feitas por blocos gigantescos, são construções perfeitas. Tá? São construções perfeitas. Às vezes a sua casa, que é bem menor que uma pirâmide, a minha casa, por exemplo, ela é mais torta do que uma pirâmide. Eu vou falar da minha, não vou falar da de ninguém. A minha casa é mais torta do que uma pirâmide. Ô, tio. Eu tenho uma Cadê pequena Noé? pergunta. Vocês já responderam ou ainda estão... Nós estamos lendo o texto. Ô, tio, eu tenho uma pequena pergunta. Pode fazer a pergunta. Como é que os faraós construíram as pirâmides? Como é que construiu? Na verdade, Eles troços imensos. na verdade é assim. Primeiro, os egípcios, eles tinham uma matemática extremamente aprimorada. Tá? Os egípcios tiveram matemática extremamente aprimorada. Então, em relação a boa parte das civilizações da época, né, de 4, 5 mil anos atrás, eles eram extremamente desenvolvidos. Agora, eles tinham um exército muito grande, então eles conquistaram muitos povos, eles tinham escravos. Tem gente que pensa que a escravidão é uma coisa que existiu só no Brasil. Não. A escravidão sempre existiu. No Brasil, existiu a escravidão de pessoas negras. No Egito, por exemplo, eles escravizavam pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de tudo quanto é cor e raça. Não era só as negras. Tá certo? Vocês estão me ouvindo? Parece que a internet está meio travando. Ô, professor, Oi. tá falando aí, eu tô escrevendo, que aí depois, se eu tiver que estudar alguma coisa, eu só venho aqui, leio e aí tá pronto. Ok. Então, pessoal, os egípcios, eles tinham muitos escravos. E com esses escravos, eles conseguiam transportar pelo deserto, e, claro, graças à sua matemática, né, graças ao conhecimento da ciência, eles conseguiam transportar blocos, pedras gigantescos de mais de 1 tonelada. Tio Adenauer, o que é mais de 1 tonelada? Mais de 1.000 quilos, gente. Eles iam arrastando pelo deserto. Eles criaram mecanismos, né, de argamassa já primitivos, mas que funcionavam bem. Funcionaram tão bem que as pirâmides estão lá até hoje. Colocavam uma madeira lá para tirar o e saía empurrando a pedra, que ela ia andando aí. Quando Isso, saía de uma rolando madeira, por pegava cima e colocava delas. de novo. É o que nós chamamos de rolamento, né? Rolamento, exatamente isso. Aí, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre 2 povos, os sumérios e os babilônios, tá certo? Quem são os sumérios e quem são os babilônios? Inclusive, tem um mapinha. O mapinha que está aqui na tela, ele é coloridinho, né? Fica até melhor para vocês verem. Tá certo?
Deixa eu aumentar um pouquinho esse mapa aqui, eu vou aumentar ele para vocês enxergá-lo melhor. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, esse mapa é um mapa atual, tá? Ele é um mapa atual. Ele contém aqui, ó, o Egito, né? Israel, o Líbano, a Síria, Iraque, a Arábia Saudita, Jordânia, Turquia e Irã. Ó, tá aqui o Rio Nilo, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Cáspio. Vocês estão vendo aqui em cima? Por que Mar Vermelho? Oi? Por que Mar Vermelho? Bem, na verdade, pessoal, não é que isso aqui seja um mar, tá? Ele não é um mar, é um rio, mas é muito grande. Por ser muito grande, chamaram de mar. Tá? A água aqui não é salgada, não. Mas por causa da coloração da água, chamaram de Mar Vermelho. Tá certo? Porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó, os rios Tigre e Eufrates, você vai ter uma água transparente cristalina. E aqui, uma água mais lamacenta. Tá? Parecendo lodo. Por isso o nome é Mar Vermelho. Tá certo? Agora vamos voltar aqui no texto. Ó, Sumérios e Babilônios. No grupo anterior, você estudou a escrita cuneiforme. O que é isso, tio Adenar? Escrita cuneiforme. Os povos antigos, pessoal, desenvolveram formas de escritas próprias. Os egípcios tinham sua forma de escrita, que hoje nós chamamos de hieroglifos, tá? E entre os sumérios, né, que foi desenvolvida pelos sumérios, e entre os sumérios, eles criaram essa forma chamada cuneiforme, que, na verdade, é em forma de cunha. O que é cunha? Cunha é aquele negocinho que você coloca lá na enxada, no enxadão, para fixar o cabo. Tá? Como as letrinhas tinham aquele formato, elas receberam o nome de forma cuneiforme. Tá? Então, assim como eles, os babilônios também foram um povo que viveu na região do atual Iraque, chamada Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, no grego antigo, certo? Olha aqui, pessoal, inclusive está destacado aqui, certo? Quais são os rios que estão nessa região destacada do mapa? Hein, galerinha? Rio Eufrates e o rio Tigre. Então, como essa região aqui fica entre os rios Tigre e Eufrates, essa região recebeu o nome de Mesopotâmia, tá? Ou seja, terra entre rios. Aqui na Mesopotâmia, na antiguidade, viveram dois grupos muito importantes, os sumérios e os babilônios, tá? Ó, esse é o nome dado à região, pois grande parte do seu povo deu origem às civilizações entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, entre os rios, povos entre os rios, tá certo? Por isso, Mesopotâmia. A dificuldade da vida no deserto, vale lembrar que boa parte disso aqui que vocês estão vendo no mapa, pessoal, é deserto, é areia, tá? Boa parte do Egito é areia, boa parte de Israel é areia, tá? São regiões que, na verdade, é muito difícil de ver, mas que eles se adaptaram muito bem a esse estilo de vida. Tá? Então, voltando aqui no texto, pessoal. Ó, a dificuldade de vida no deserto obrigava as pessoas a procurar água e terras férteis para produzir alimentos. Por que que o Egito, por exemplo, dominou? Por que os babilônios tiveram um grande domínio também? Justamente por causa dos rios. Os rios permitiam a eles produção de alimentos. Certo? Tanto aos egípcios quanto aos babilônios, né? Aos sumérios, aos caldeus. Ou seja, esses povos que viveram nessa época, né? De 5.000 anos atrás. Ó, aí vem, os sumérios eram bons construtores,
principalmente de obras de barragens de rios e irrigação. O motivo disso é que sua produção de alimentos dependia das cheias, período em que os rios transbordavam e tornavam as margens férteis. É assim, pessoal. Vocês sabem que em certas épocas do ano, o nível da água do rio sobe. Em outra época do ano, o nível da água do rio desce. Aí, quando havia cheia, o rio subia. Quando secava, o nível do rio baixava, porém aquela região na beira do rio ficava muito fértil, tá? Ficava extremamente produtivo. Aí eles iam naquela região que estava bem molhadinha, o rio tinha baixado, mas a terra foi molhada. Eles iam ali e plantavam. Tá certo? Como os rios, tanto o Nilo quanto o Tigre e Eufrates, eram rios muito grandes, a quantidade que eles produziam era gigantesca. E isso permitiu a eles construírem, né, um grande exército, terem um domínio na região muito grande. Tá? Olha bem, pessoal, continuando aqui. Vamos só ver aqui. Vocabulário. Antiguidade. Período que vai desde a invenção da escrita, no ano 476 depois de Cristo, quando cai o Império Romano do Ocidente. Tá? Continuando aqui, pessoal. A cultura dos povos antigos. As suas principais cidades eram Ur, tá certo? Chamada também de Ur dos Caldeus. Se você for a uma igreja, você vai ouvir, geralmente você ouve falar em Ur dos Caldeus, tá? Que é uma das cidades mais importantes desse período, tá? E Uruk, as primeiras de que se tem registro na história. Olha bem, pessoal. As primeiras cidades que se tem registro na história são Ur dos Caldeus e Uruk. Do ponto de vista religioso, eram politeístas. O que é politeísta? Politeísta quer dizer que essas civilizações acreditavam em diversas divindades, tá? Eles tinham diversos deuses, tá certo? Então, eles tinham o deus do sol, o deus da lua, o deus da chuva, o deus da seca, o deus da fome, o deus da guerra. Eles tinham deuses para tudo, o deus do amor. Tá certo? E como eles eram politeístas, eles tinham que construir diversos templos religiosos, né? E entre os mesopotâmios, esses templos tinham esse nome bem peculiar, zigurates. O que era um zigurate? Um templo religioso, tá? Continuando, pessoal. Ó, oi? Nessa tarefa que você acabou de ler, não tem nada mais para ler? Não, vamos continuar a leitura aqui, ó. Os babilônios. Não tem nada para responder? Não, ainda não. Os babilônios. Os povos amoritas ocupavam uma das mais famosas cidades da antiguidade, a Babilônia. Tá? Então, quando fala babilônios, tinha uma cidade chamada Babilônia e tinha um império chamado Babilônio. Tá? Eu achei uma coisa aqui. Cultura existe. Não estou te ouvindo, José. Não estou te ouvindo. Então, Babilônia era o que mesmo, pessoal? Era uma cidade, mas também era uma nação. Tá? Onde estava localizada a Babilônia? A Babilônia estava localizada na Mesopotâmia, ou seja, entre os rios Tigre e Eufrates. Era desejada por muitos povos que ocupavam a região.
pois, como já sabemos, a vida era extremamente difícil no deserto. Os refúgios, como as cidades à margem dos rios, eram muito visados. Então, pessoal, uma cidade como a Babilônia foi palco de muitas guerras. Muitas guerras. Por quê? Porque quem estava fora da Babilônia queria entrar, porque a vida lá era mais fácil. Isso gerou muitos conflitos, tá? E muitas guerras surgiram em função dessa grande cidade, tá? Isso aqui, pessoal, é só um pequeno desenho da cidade da Babilônia. Tá certo? Agora, se vocês olharem aqui, pessoal, vocês vão ver os famosos... É claro, isso aqui é só uma obra de arte, tá? É um quadro. Esse quadro aqui é conhecido como Jardins Suspensos da Babilônia. Tá? Jardins Suspensos da Babilônia. Vocês estão vendo aí, né, que as plantas, elas eram cultivadas, né, em cima nos andares dos prédios. Isso aqui era uma das grandes obras de engenharia do mundo antigo. Certo? Continuando aqui no texto, pessoal. Na história do povo babilônio, alguns fatos se destacam. O primeiro deles é o governo de Hammurabi, imperador que foi responsável por escrever o primeiro código de leis que se tem conhecimento. O Código de Hammurabi estabelecia punições e deveres de todo cidadão babilônico. Olha bem, pessoal. Então, a primeira civilização a ter leis foram os babilônios. Tá certo? Vocês sabem que existe... Se você chegar numa sala de aula, no primeiro dia, vai ter os combinados. Vocês já devem ter visto isso, né? O que são os combinados? As leis que regem a sala de aula. Todo agrupamento de pessoas tem as suas leis. As leis do Brasil estão num livro chamado Constituição. Essa ideia de leis veio de onde? Veio dos babilônios, tá? Desse imperador chamado Hammurabi. Certo? Então, pessoal, o nosso horário aqui está encerrando. O que nós vamos fazer agora? Eu vou encerrar essa aula e já vou postar um outro link para a gente continuar. Tá certo? Vou encerrar agora, mas vou encerrar agora e já vou postar um outro link. Pode responder.